Amazonas recebe 340 milhões do governo federal para reduzir efeitos econômicos causados pela pandemia. A indústria do Amazonas teme prejuízos com o novo surto da Covid-19 na China. Amazonas está entre os estados que registraram queda de mortes por coronavírus. Defensoria Pública estuda a viabilidade de realização do Festival Folclórico de Parintins em novembro. Denúncia. Barcos trafegam com superlotação entre Manaus, Carilho da Várzea e Manaquiri. Governo demite chefe de monitoramento da Amazônia no INPE após alertas sobre queimadas. Ministério da Defesa diz que acionará a PGR contra Gilmar Mendes. Organização Mundial de Saúde alerta que crise da Covid pode piorar e cita países na direção errada, entre eles o Brasil. Suprema Corte Americana autoriza primeiras execuções federais em 17 anos. 3 bandidos morrem em troca de tiros com a polícia no Manoa. Corpos continuam sem identificação no IML. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. Manaus teve chuva com trovoada a noite passada. Para hoje o Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros. O dia amanhece com 24 graus e a máxima prevista é de 33 graus com sensação térmica de 36 graus Celsius. A umidade do ar está em 85%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. É terça-feira, 14 de julho. Chegamos aos 195 dias do ano e faltam 171 para terminar 2020. Dia de São Camilo de Leles. Também é o Dia Nacional do Enfermo. Dia Mundial da Liberdade. E o Dia da Bastilha, a festa nacional francesa que comemora a tomada da Bastilha. Último dia das festas de São Firmino em Pamplona, na Espanha. Esta é a edição 44.775 do Jornal da Manhã. O Rio Negro está descendo a uma média de 1 centímetro por dia. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 24 centímetros. A vazante até ontem era de 28 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições. Fatos marcantes da história. 1965, o satélite americano Mariner 4 é o primeiro a mandar à Terra fotografias do planeta Marte. 1965, o satélite americano Mariner é o primeiro. E em 2002, durante as comemorações da tomada de Bastilha, o presidente francês Jacques Chirac escapa de uma tentativa de assassinato. Em 2016, um ataque terrorista em Nice, na França, mata 86 civis e fere mais de 400 pessoas. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas registrou 26 ocorrências durante o final de semana, entre casos de incêndio, princípio de incêndio, acidentes de trânsito e resgates. Ao todo, os bombeiros atenderam a 11 ocorrências de incêndios entre a noite de sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira. 10 casos foram registrados em Manaus e um em Itacoatiara, na região metropolitana. Mais de 20 mil litros de água foram utilizados nas ações. Já nessa segunda-feira, a corporação teve que trabalhar para conter de manhã as chamas que destruíam uma fábrica de colchões. Roberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia toda a equipe do Jornal da Manhã e bom dia a você, amigo ouvinte. Pellegrini, muitas reclamações, a metade da ponte Rio Negro continua às escuras, assim como aquela estrada de Assé que sai da ponte e leva até a M070. E a escuridão ali, próximo à ponte, enseja para que os carros parem por ali, muita gente bebendo e, claro, né, Pellegrini, fazendo outras coisitas dentro dos carros e até fora dos veículos, às margens da pista. Pois é, Paulo, né? Ali precisa de uma iluminação urgente, né, Paulo? Não é de hoje que a gente fala por aqui, a questão dos buracos foram resolvidos por parte do governo do estado do Amazonas, acabaram com os buracos ali, tanto na estrada que dá acesso à ponte, quanto também até mesmo na ponte. Mas essa questão da iluminação parece não ter fim esse problema, né, Paulo? Desde quando a ponte inaugurou, né, ali tudo iluminado, tudo bonito, a gente vê que nos postes ainda existem as luminárias, só que não acendem, né? Então, roubos de cabo, manutenção que talvez não seja feita por parte da empresa que toma conta da iluminação lá. O fato é que a escuridão toma conta e representa perigo para quem anda, para quem dirige por ali, Paulo, nas noites. Pois é, a metade da ponte Rio Negro está às escuras. E as luminárias só de um lado da pista também acesas, né, Pellegrini? Estão acionadas durante a noite.
e o restante da ponte continua às escuras, isso faz muito tempo. Isso já tem tempo, Paulo. Só atende o lado de quem sai do Cacau Pereira em direção a Manaus. O sentido contrário não acende. Essa que é a grande realidade. E o perigo é iminente, não, Paulo? Ali existe as amizades, não custa nada fazer uma manutenção ali para que não possa ocasionar, inclusive, um grande acidente. Peregrino, como é que está o trânsito nesse instante? Paulo, tranquilo, né? Nas principais vias da cidade, onde está mais agitado mais uma vez, é na área da zona leste de Manaus e também da zona norte, né? Principalmente por parte dos motoristas do transporte especial, que nos dão o prazer da audiência. Um abraço aí a todos os motoristas do transporte especial, se dirigindo às fábricas com os trabalhadores. São trabalhadores que também estão deixando as fábricas nesse momento, é a troca de turno, Paulo, e com isso a movimentação nas vias do entorno da rotatória da Samsung, que é a famosa rotatória do bairro Armando Mendes. A movimentação é muito intensa por parte aí dos profissionais do transporte especial. Ontem, por volta das 23 horas, Peregrino, uma chuva forte caiu sobre a cidade, com direito, inclusive, a trovões. É bom que saibam disso. Muitos trovões ontem, durante o final da noite. Se é que a noite terminou ainda há pouco, não é, Peregrino? É verdade, tem noite e madrugada, que a madrugada também é noite. É tipo aquela história de 6 horas da tarde, não existe. Não tem não, né, Paulo? Não, 6 horas da tarde não existe. 6 horas da noite não existe. Existe 6 horas da tarde, 18 horas. Certo, meu chefe. Certo, Peregrino? Aí também é cultura, mano. E, Paulo, a movimentação também aqui nas proximidades do Terminal 5 é muito boa, viu, Paulo Guerra? Como você sempre nos recomenda, a visitar as garagens e os terminais logo pela manhã, assim nós o fizemos e podemos afirmar que não temos problemas aqui no Terminal 4, no Terminal 5, a movimentação do transporte coletivo dá-se de maneira tranquila e ordeira até o presente momento. Conversando com os profissionais, Paulo, muita gente ainda reclamando das férias, que as empresas, principalmente a Global, não está pagando no momento certo. Quando o trabalhador sai para as férias, ele vai de férias, volta e o dinheiro não cai na conta. Pois é, um ouvinte aqui falando sobre a escuridão da ponte faz uma sugestão. Bom dia, equipe do Jornal da Manhã, só para registrar, tem gente sim, tem jeito sim, e a escuridão da ponte é só privatizar e pagar para atravessar a ponte, né, Peregrino? Uma sugestão do ouvinte aqui, temos que respeitá-la. Peregrino, aqui no sítio histórico da cidade, o céu está claro. E onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, nublado, sujeito a chuva para qualquer momento. A zona norte, a zona leste da cidade oferece nesse momento um céu cinza, né? Está cinzento, a temperatura está bem baixinha, Paulo Guerra, e oferece sim possibilidade de chuva com tempo nublado para qualquer momento. Peregrino, 3 bandidos faziam arrastão na cidade, estão fazendo misuras, colocando muita gente em pânico, muitas pessoas assaltadas, e resolveram enfrentar a polícia lá no Anoa, Peregrino. O que terminou acontecendo? Os 3 partiram dessa para pior. Olha que coisa boa, Paulo Guerra. Eles estavam dirigindo o Renault Sandero lá no Parque São Pedro. Roubaram esse carro. Só que esse carro, Paulo Guerra e ouvinte, estava sendo monitorado por GPS. Daí a polícia teve acesso a esse GPS e já ficaram só esperando para quando eles passassem no novo. E assim foi feito. Anunciaram, a polícia anunciou, pediu para que eles parassem e eles responderam a bala. E o resultado, a polícia resolveu também atirar, né, Paulo? Senão iam morrer, e acabou na troca de tiros, os bandidos morrendo. 3 bandidos morreram e em troca de tiros com a polícia, os corpos ainda não identificados, Peregrino. Não identificados ainda, Paulo Guerra, e estão no Instituto Médico Legal nesse momento. Já passaram aí por exame de necrópsia e estão esperando aí para que parentes apareçam, para que eles sejam identificados e liberados para sepultamentos. É bom dizer, Paulo, eles estavam armados, né? Tinha arma de fogo também e tinha também o simulacro, né? Que é arma falsa, arma fake, mas também estavam armados aí com armas verdadeiras e de grosso calibre. Peregrino vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você e para nós. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco contaremos com essas e outras informações aqui dentro do nosso noticiário policial do Jornal da Manhã. 5:57. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa iniciou ontem
um programa de visitas ao Teatro Amazonas para colaboradores terceirizados que atuam no patrimônio administrado pela pasta. Os colaboradores que trabalham em serviços gerais foram os primeiros na agenda, que ainda vai abranger bombeiros e também vigilantes do espaço. De acordo com a diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, a ideia do programa é valorizar o bem-estar dos colaboradores, assim como retribuir o cuidado e atenção que eles dedicam ao Teatro Amazonas. Prefeitura de Iranduba anuncia a entrega de novos títulos de terras urbanas no próximo fim de semana. Em cerimônia prevista para as 9 horas da manhã da próxima sexta-feira no auditório da Prefeitura, o prefeito Francisco Gomes e o secretário de Habitação Popular e Regularização Fundiária Juscelino Mendonça vão entregar 70 títulos definitivos de terra a moradores da zona urbana de Iranduba. O evento é uma sequência do ato iniciado em 10 de dezembro do ano passado por ocasião das comemorações dos 38 anos de emancipação política do município, quando o prefeito Francisco Gomes entregou os primeiros 14 documentos imobiliários expedidos pela prefeitura. O secretário da CEARP, Juscelino Mendonça, explica que a titularização só está sendo possível porque na atual gestão a prefeitura conseguiu, junto ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a dominialidade de mais de 250 hectares de terras localizadas na zona urbana, o que vinha sendo pleiteado havia mais de 10 anos. É uma conquista do nosso prefeito, Francisco Gomes, e é uma página que vai ficar para a história no Iranduba. Repasse de terra que o INCRA passou direcionado para a prefeitura, então agora nós temos como organizar o município adequadamente, em ordem, com assentamento, com residencial, bairro planejado e ainda por cima nossa área aqui que é titularizada. Ainda segundo o secretário de Habitação Popular e Regularização Fundiária Juscelino Mendonça, à medida em que os donos de terrenos forem fazendo as respectivas quitações, novos títulos serão expedidos. Sucessivamente a gente vai começar a fazer a programação de entregar mês a mês, depende da quitação, dos títulos definitivos do usuário. Precisa quitar o título até para ter uma avaliação do imóvel, né? Que o imóvel só é bem avaliado quando ele tem o título definitivo da terra. Em breve nós queremos expandir por 6, chegar até o máximo o Cacau Pereira, que também tem área da prefeitura, e vamos ver se até no final do ano a gente se organiza melhor aí. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h03 em Manaus. Risco de contaminação. Morador denuncia superlotação em barcos a jato que trafegam entre Manaus, Carreiro da Várzea e Manaquiri. Passageiros de barcos que fazem linha entre o porto de Manaus, da Manaus Moderna e os municípios de Manaquiri, Carreiro da Várzea, comunidades Vila de Janauacá, Terra Nova e Altasmirim, estão correndo iminente risco de contaminação pelo novo coronavírus. O motivo seria a superlotação das lanchas popularmente chamadas de a jato, não uso de máscara por parte de alguns passageiros e outras formas de descumprimento das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. A denúncia é de um ouvinte da Vila de Janauacá que não quis revelar o nome, temendo retaliações. Segundo ele, a proprietária de uma das lanchas que operam nesse trecho morreu no último fim de semana vítima de Covid-19 e um filho dela está em estado grave também é cometido da doença. Morreu a dona do Expresso Raíza ontem e o filho também está muito doente, o filho também. Eu queria que fizesse uma fiscalização nesses barcos, nessas lanchas, para que as autoridades tomassem essa providência aí, porque é muita gente na área de Rio no interior, muita gente. Tudo lotado, mais lotado, não tem uma fiscalização da capitania, não tem fiscalização de ninguém. O Jornal da Manhã abre espaço para as prefeituras de Manaquiri e Carreiro da Várzea, bem como da Capitania dos Portos e dos representantes do transporte aquaviário, queiram se manifestar sobre essa grave denúncia trazida pelo ouvinte lá da Vila de Janauacá. 6h05 em Manaus. Temos informações lá de Manacapuru com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos aos números do novo coronavírus em Manacapuru. Conforme informou a Vigilância Epidemiológica do município, nesta segunda-feira, 13 de julho, Manacapuru registrou 3.089 pessoas recuperadas, sendo 732
alta médica e 2.357 fora do período de transmissão. O município apresenta até então 3.259 casos confirmados, 41 casos ativos, 116 pessoas aguardando resultados, 4.472 casos descartados e 6 pacientes internados. A vigilância informou ainda que não tivemos nenhum óbito no final de semana, continuando assim com 129 óbitos, sendo 32 em Manaus e 0 sob investigação. Mudando de assunto, Paulo, mais de 30 famílias residentes no ramal do cemitério localizado na Estrada da Bela Vista já estão recebendo água potável, pura e saudável para consumo. A Prefeitura de Manacapuru entregou neste último final de semana um poço artesiano atendendo solicitação dos comunitários que há anos vinham esperando por este poço. Almide Paula, ouvidor do município e representante da comunidade do Arapapá, representou o prefeito Beto D'Angelo durante a entrega do poço e relata a satisfação daquele povo que até então vinha sofrendo a falta d'água. Verdade, Zé, neste último final de semana, atendendo uma determinação do prefeito Beto D'Angelo, estive no ramal do cemitério fazendo a entrega de um poço artesiano para aquelas famílias. Conversando com os moradores, a senhora Rosileia e o senhor Alci falaram da importância dessa grande conquista e agradeceram ao prefeito Beto D'Angelo. Almide Paula concluiu dizendo que o prefeito Beto D'Angelo não tem medidas postas para atender os inúmeros pedidos não só do Arapapá e Bela Vista, mas de todas as comunidades da zona rural do município. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Em Manaus, 30 obras devem ser finalizadas e entregues até o final de 2020, gerando 10 mil empregos na construção civil, executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana. O governo do Amazonas investiu no segundo semestre 250 milhões em obras de infraestrutura. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL na Assembleia Legislativa, destinou recursos por meio de emenda impositiva na ordem de R$486 mil para a aquisição de um aparelho de mamografia e um aparelho anestésico para atender as pacientes do Hospital Geral José Mendes, no município de Itacoatiara. O parlamentar acredita que no mês dedicado à prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa, o município, por meio do Hospital José Mendes, já possa estar atendendo todas as mulheres sem necessidade de ter que se deslocar até Manaus para fazer seus exames. Em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o vereador Elias Emanuel, do PSDB, apresentou à Câmara Municipal o projeto de criação de um Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial, motivado pela falta de respeito aos direitos das crianças, principalmente as negras. Segundo o parlamentar, o UNICEF apresenta diversos dados que reforçam que 64,1% das crianças e adolescentes em trabalho infantil em 2016 eram negros, assim como 82,9% das vítimas de homicídios entre 10 e 19 anos e 75% das meninas que engravidam entre 10 e 14 anos. Elias Emanuel afirma que o fórum contará com participação de parlamentares, instituições acadêmicas, movimentos civis e outras lideranças representativas que deverão elaborar planos de ação para a promoção da igualdade racial aqui em Manaus. Quase 2 anos depois, a Infraero finalizou as obras de recuperação da pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. As obras tiveram início em agosto de 2018 com um investimento de 27 milhões de reais. Desde o início das obras, o aeroporto trabalhava com remanejamento de horários de voos e um sistema de reajuste de fluxos para que os trabalhos fossem feitos. A conclusão das obras em avaliação da Infraero assegura um funcionamento seguro da pista por pelo menos mais 10 anos. Com capacidade para receber 18,2 milhões de passageiros por ano, o aeroporto de Manaus registrou até maio deste ano 12.390 operações entre pousos e decolagens e 776.686 passageiros entre pousos e também decolagens. 6h10. O Ministério Público do Amazonas pediu a suspensão de compras pela Prefeitura de Manicoré de 1,2 milhão em material esportivo com suspeita de sobrepreço. Segundo o órgão, a segunda Promotoria de Justiça de Manicoré ajuizou o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, visando suspender os contratos e a realização de quaisquer pagamentos às empresas vencedoras do pregão presencial
realizado pela Prefeitura no dia 17 de junho. Segundo o Ministério Público, a medida foi tomada pelo promotor de justiça Vinícius Ribeiro de Souza, por conta de irregularidades identificadas no processo de licitação, que tem por objetivo a aquisição de material esportivo e uniformes em valor estimado em R$1.235.910. O Amazonas está entre os 6 estados brasileiros que vem apresentando queda no número de mortes por Covid-19, de acordo com o mapeamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa formados por o Globo, Extra, G1, Folha de São Paulo, UOL e o Estado de São Paulo. O boletim epidemiológico número 103 da Fundação de Vigilância em Saúde desta segunda-feira confirmou 9 óbitos pela doença, dos quais 5 ocorridos nas últimas 24 horas e 4 que tiveram confirmação diagnóstica ontem, totalizando 3.048 mortes desde o início da pandemia. A FVS informou também que o Amazonas atingiu a marca de 70.720 pessoas recuperadas da Covid-19, dos 84.412 casos confirmados da doença em todo o estado. O novo surto de coronavírus Covid-19 que ocorreu em Pequim, na China, e que pode originar uma segunda onda de contágio no país, começa a preocupar a indústria amazonense. O risco existe e pode interferir na produção do polo industrial de Manaus, uma vez que a China é o maior parceiro comercial de insumos e bens duráveis da Zona Franca de Manaus. A indústria amazonense vem de um resultado no faturamento no primeiro trimestre do ano de 2020, antes da pandemia, com 26,38 bilhões de reais, o que indica um crescimento de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado. No mesmo período, as exportações também fecharam em alta, com 95,54 milhões de dólares, uma alta de 12,81% em relação ao período de janeiro a março de 2019. Segundo o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, a dependência do mercado chinês é uma realidade, pois a maioria dos componentes eletrônicos da Zona Franca de Manaus vem da China. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas instaurou um procedimento para apuração de dano coletivo com o objetivo de averiguar a viabilidade de realização do Festival Folclórico de Parintins em novembro, em meio à pandemia de Covid-19. Na última semana, as diretorias dos Bois Caprichoso e Garantido anunciaram a nova data do evento. A preocupação da Defensoria com a aglomeração de pessoas e o fato de o festival atrair turistas de diversas regiões do Brasil e do exterior a Parintins. Membro titular da Comissão Mista da Reforma Tributária no Congresso Nacional, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, voltou a defender ontem, durante a abertura da live da 17ª reunião do Comitê Industrial Zona Franca de Manaus, a aprovação de uma política tributária justa e que garanta a preservação das vantagens competitivas da Zona Franca asseguradas pela Constituição Federal de 1988. O Amazonas recebeu nesta segunda-feira da União mais 340 milhões de reais da segunda parcela da ajuda financeira para reduzir os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O socorro ao Estado faz parte da medida provisória aprovada pelo Senado em maio, com apoio total da bancada do MDB, liderada pelo senador Eduardo Braga, que autoriza o repasse de 60,18 bilhões de reais para estados e municípios. O Amazonas, governo estadual e prefeituras receberá pouco mais de R$1,5 bilhão que será dividido em 4 parcelas ao longo deste ano. A segunda parcela é equivalente a pouco mais de 340 milhões de reais, sendo 219 milhões para o estado e mais de 121 milhões rateados entre os 62 municípios do Amazonas. Até agora, o estado recebeu mais de 700 milhões de ajuda financeira do governo federal. Polícia. Peregrini, as motocicletas continuam envolvidas em acidentes de trânsito na cidade. Ainda há pouco, na Efigênio Salles, aconteceu outro acidente com pelo menos 2 pessoas feridas e as pessoas ainda jogadas ao chão ali, Peregrini, segundo informações. Pois é, Paulo Guerra, e o trânsito complica demais com esses tipos de acidente. Ontem também, Paulo, e o outro acidente ocorreu na mesma Efigênio Salles, também envolvendo motocicleta nas proximidades da rotatória do bairro do Coroado. Agora já temos esse também na Efigênio Salles. No final de semana, Paulo Guerra, uma moto inclusive chocou-se com uma viatura da Polícia Militar. Ou seja, Paulo Guerra, como você bem colocou, é constante o número de acidentes de trânsito envolvendo moto em Manaus. Também, Peregrini, há de se levar em consideração a imprudência de muitos desses motociclistas que andam em alta velocidade, cortando a frente dos carros, sem calcular bem, Peregrini, a distância do veículo com a motocicleta.
Verdade, Paulo Guerra, a gente percebe também que tem muito motociclista, motoqueiro, que anda na linha, anda direitinho, anda por ali, mas infelizmente a grande maioria deixa a desejar e causam inclusive muitos acidentes. O mesmo acontece com o pessoal do ônibus alternativo, Paulo. As informações, as reclamações são muitas. A gente sabe aí que a grande maioria, a maioria esmagadora dos motoristas do transporte alternativo dirigem com responsabilidade, dirigem com respeito aos demais veículos, mas alguns, Paulo Guerra, exageram e fazem verdadeiros absurdos no trânsito na zona leste da cidade. A gente pede atenção aí, vamos pedir atenção das pessoas que coordenam esse transporte aí, como é o caso do Batata, do Bilu, do Cachorrão, do pessoal aí das cooperativas, que chamem a atenção de alguns motoristas para que um grande acidente não venha a acontecer. O que acontece também, Peregrino, durante os grandes engarrafamentos, aí vamos colocar também culpa nos motoristas, as pessoas que dirigem carro, que saem de casa estressadas, e o trânsito engarrafado, ficam buzinando, reclamando de quem está na frente, como se fosse resolver o problema. Se você tem pressa, não ande de carro, compre um helicóptero, porque não dá para resolver o problema. Há de se ter paciência também, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, e muitas vezes a gente vê também a ação daquele tranca-rua, né, Paulo? O semáforo tá amarelo, tá cheio de carro na frente, ele sabe que não vai dar para passar, mas mesmo assim atravessa o carro no cruzamento e já não deixa de quem vem pela outra via com o sinal verde possa passar. Então, tá faltando sim, Paulo Guerra, uma fiscalização. Eu sou totalmente, para mim, toda a esquina tem que ter uma corujinha para multar esse pessoal que é imprudente, esse pessoal que não tem paciência, que dirige assim, estressado. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um fuxico, uma fofoca, por pouco não acaba em morte. É que 2 homens, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, brigaram logo após um fake news, um fuxico ter sido espalhado. Segundo um dos que estavam brigando, foi a Heloísa, a fuxiqueira Heloísa, lá do bairro Zumbi dos Palmares, quem espalhou um fuxico. As informações dão conta de que um estava se envolvendo com drogas e o outro estava usando droga na frente da casa do próprio vizinho. O vizinho não gostou, a Heloísa disse assim: olha, estão fumando maconha aí na frente da tua casa todo dia, e é o Zé, é o fulano que tá ali. Aí daí, Paulo Guerra, houve uma grande confusão e por pouco uma pedrada não era acertada na cabeça. Se pega, todo mundo disse que ele não escaparia. Um pedaço de sarjeta foi atirado contra o maconheiro, passou raspando a orelha dele. Se pega na cabeça, ele teria partido dessa para pior. E tudo começou com o fuxico da dona Heloísa. Pensa na mulher fuxiqueira, é a dona Heloísa. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atropelamento. O homem foi atropelado por uma moto. Ele vinha conduzindo uma moto vinha, Paulo Guerra, em alta velocidade. Essa aqui é a grande realidade. Daí, o homem estava atravessando a rua e acabou sendo atropelado. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio com fratura exposta na perna. Graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem sempre estão agindo com muita responsabilidade e carinho. Todos que procuram João Lúcio são muito bem atendidos. João Lúcio, que tem o comando do doutor Romano. Pronto, socorro, Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No bairro Santa Inês, o homem teve a barriga perfurada, teve o bucho furado, com uma faca peixeira enferrujada. Tudo aconteceu nas proximidades da Rua W, ali próximo à pista da raquete. Um homem deu-lhe uma violenta facada na barriga do outro durante bebedeira. O homem que foi ferido foi levado às pressas ao pronto-socorro lá. Tudo foi feito para salvar a vida desse homem, que já não corre risco de morte. Já não é dessa vez que ele vai partir desta para pior.
Ainda de pronto socorro, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma queda de um abacateiro por pouco não acaba em tragédia. Um homem subiu no abacateiro no dia de ontem. Segundo as primeiras informações, ele já estava parcialmente embriagado, já tinha tomado umas e outras, daí subiu no abacateiro para pegar um abacate verde para tirar gosto. Eu nunca tinha visto cachaça com abacate verde. Ele e o outro homem que estava bebendo, seu vizinho, ele resolveu subir. Ele tem 60 anos de idade, subiu no abacateiro e acabou despencando de uma altura de aproximadamente 4 metros. Ele deu entrada no pronto-socorro com o braço quebrado, com algumas escoriações nas costelas, também bateu a bacia, também bateu o joelho, também ficou com o mocotó inchado e outros hematomas pelo corpo. Embriagado, subindo em árvore não dá certo, ainda mais quando vai apanhar abacate verde para tirar gosto com cachaça. Polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O homem identificado como David Eduardo da Silva, de 19 anos, o Eduardo Silva, foi preso. Toma, bandido, safado, ordinário, vigarista. Ele foi flagranteado andando com uma arma de fogo, só que a arma era falsa. Lá no bairro da Compensa, o Eduardo Silva já tem passagens pela polícia por outros crimes. O nome do bandido, David Eduardo Silva, de 19 anos de idade. Eu sempre desconfiei que o Eduardo é vigarista e dessa vez a polícia o prendeu. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Triângulo amoroso. Mais uma vez, uma pessoa deu entrada no pronto-socorro e por pouco não passava dessa para pior. É que ele foi atingido com uma garrafada na cabeça. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando duas mulheres estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Segundo as primeiras informações, um senhor conhecido como... Tá aqui o nome dele, como João da Silva Desterro, João Silva Desterro. Paulo Guerra, esse homem já tinha uma mulher dele, né? Uma mulher de 59 anos de idade, daí ele conheceu uma garota de apenas 22 anos, que se intrometeu em seu casamento. Ela, Paulo Guerra, uma jovem morena de 22 anos, olhos agateados, cabelo comprido, cinturinha, né? Cinturinha bacana, os pelos dourados, uma bela jovem. Daí Paulo Guerra, ela se envolveu com esse homem e a mulher dele descobriu, armada com uma garrafa de Fanta. Ela sentou-lhe a garrafa e por pouco não acerta a jovem. Pegou só de raspão, ainda assim tirou sangue de próximo da orelha da vítima. Rapaz, é de fazer pena, uma jovem tão bonita, sangrando, e a senhora enganada, a senhora que estava sendo passada para trás pelo próprio marido, tentou acertá-la. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro da Compensa. Como diria Cláudia Barroso, alguém tem que perder para outro entrar no jogo. E foi essa jovem que entrou, Paulo Guerra, na vida desse homem de 59 anos de idade. Rapaz, mulher bonita. Pense. Já a senhora, a idosa de 59 anos de idade, já estava dobrando o cabo da Boa Esperança. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E aí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, trago boas notícias. A polícia, em confronto com a polícia, 3 bandidos partiram dessa para pior e tudo aconteceu assim.
era a noite de ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez a Rádio Difusora nas noites da cidade dominava a audiência. A Eliade Menezes era quem comandava o programa, só música de qualidade, muita gente ouvindo, se deliciando com a programação da Difusora. Só que nesse mesmo momento, só que nessa mesma hora, 3 homens, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, segundo a polícia, um trio de bandidos estavam roubando, estavam em poder de um carro modelo Renault Sandero lá no Parque São Pedro. O carro estava sendo monitorado pelo GPS e a polícia decidiu fazer aquela arapuca, fazer um cerco, e quando o carro passou pelo a polícia interceptou, pediu para que os bandidos parassem, pediu para que os bandidos se entregassem, só que os bandidos resolveram atirar na polícia. Os bandidos queriam acertar os policiais da Rocan, e atirar na Rocan é pedir para morrer. Quando dispararam contra os policiais preparadíssimos da Rocan dispararam bala de volta, e os 3 bandidos foram atingidos. Um bandido foi atingido no peito, o outro também levou um bombom da morte no peito, o outro levou um bombom da morte no pescoço. E os bandidos não resistiram aos experimentos. Vixe! E morreram. O passarinho da morte. O passarinho da morte regeu uma sinfonia para mandar desta para pior. Os 3 bandidos que estavam ameaçando todo mundo já tinham cometido arrastão, estavam armados com armas de grosso calibre, estavam prontos para matar, estavam prontos para mandar inocentes desta para pior. Mas a polícia foi mais rápido, agiu muito mais rápido, e os bandidos partiram desta para pior. Hamilton Cabral, solta de novo aí o passarinho da morte para os bandidos, solta. Toma, pega, serão dados ao barro, serão dados à sepultura, ainda no dia de hoje. O motor da morte já está esperando, já embarcou todo mundo, só falta esse trem. Tá embarcando. Daqui a pouco o navio motor da morte vai deixar o IML com destino ao porto do cemitério Tarumã. Nas últimas 24 horas, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas, como já disse, nas últimas 24 horas, 49 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. É contigo, poderoso, eu diria poderosíssimo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus, em tempo. A Polícia Federal está cumprindo nesse instante mandado de busca e apreensão contra o deputado federal Paulinho da Força e presidente do Solidariedade na Operação Lava Jato, a sede da Força Sindical. A Operação Darkside é a primeira fase da Operação Lava Jato junto à Justiça Eleitoral de São Paulo, desde o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que reafirmou a competência da Justiça Eleitoral para os crimes conexos aos crimes eleitorais. São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Brasília, além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis dos investidores determinadas pela primeira zona eleitoral de São Paulo. A operação foi deflagrada
em meados de 2019, depois da colaboração premiada de acionistas e executivos do Grupo JIF. De acordo com as investigações, foi constatada a existência de indícios do recebimento de doações eleitorais não contabilizadas durante as campanhas eleitorais dos anos de 2010 e 2012, no valor total de 1,7 milhão de reais. Segundo o Ministério Público Federal Eleitoral, os pagamentos teriam ocorrido por meio da simulação da prestação de serviços advocatícios e também com pagamento de valores em espécie através de doleiros contratados. E a Polícia Federal, mais uma vez, hoje cumprindo o mandado de busca e apreensão desta feita contra o deputado federal Paulinho da Força. Esportes. Após confirmar a data da final da Libertadores para janeiro, a Conmebol confirmou a permanência do Maracanã como sede da decisão do torneio. A informação foi dada por Frederico Nantes, diretor de competições de clubes da Conmebol. Os números daqui na concurso 5.312, dezenas sorteadas 05, 10, 13, 05, 10, 30, 35 e 79. Vamos repetir os números. 05, 10, 30, 35 e 79. O prêmio acumulou. E a estimativa para o próximo concurso hoje é de 16.200.000 reais. A quadra saiu para 150 apostadores, cada um vai receber R$5.949,80. O terno teve 10.384 apostas ganhadoras com premiação individual de R$129,24. 3 apostadores vão receber R$897.000. Eles são de Curitiba, de Embu das Artes e São Paulo, que acertaram os números do concurso 1992 da Loto Fácil. Dezenas sorteadas: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22 e 23. 14 acertos, 471 apostas, cada uma leva R$1.757,97. Últimas notícias. Num dia de volatilidade no mercado financeiro, o dólar aproximou-se de R$5,40 e fechou no maior valor em 2 semanas. A Bolsa de Valores, que tinha encerrado a semana passada no maior nível em 4 meses, reverteu a alta dos últimos dias e voltou a fechar abaixo dos 100 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$5,388. O índice Bovespa da B3, a Bolsa de Valores brasileira, subiu durante quase todo o dia, mas reverteu o movimento e passou a cair na hora final da negociação, fechando a segunda aos 98.697 pontos, recuo de 1,33%. As bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira, uma vez que a disseminação do coronavírus pelo mundo, em particular nos Estados Unidos, e atritos entre Washington e Pequim voltaram a pesar no recente apetite por risco, deixando indicadores positivos da balança comercial da China em segundo plano. O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,87% em Tóquio hoje, enquanto o chinês Xangai Composto recuou 0,83% e o Hang Seng se desvalorizou 1,14% em Hong Kong. Em outras partes da Ásia, o sul-coreano KOSPI teve leve baixa de 0,11% em Seul. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho e o Standard & Poor's ASX200 caiu 0,61% em Sydney. A Caixa Econômica Federal vai liberar hoje os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados do terceiro lote que aniversariam entre outubro e dezembro. As inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos do ProUni abrem hoje e vão até a próxima sexta-feira, dia 17. A iniciativa do governo federal oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. Os interessados devem acessar o portal do ProUni e consultar as bolsas e cursos disponíveis. No site é possível buscar por instituição, município ou área de estudo. O Ministério da Educação vai divulgar também hoje o resultado do Sistema de Seleção Unificada 2020 do segundo semestre, que seleciona alunos e alunas para vagas em universidades públicas. Para ver a classificação é preciso acessar o boletim no site do SISU. O Rio Grande do Sul voltou a entrar em alerta para inundações. Em Roca Salles, no Vale do Taquari, mais de 2.000 pessoas tiveram prejuízos provocados pelas cheias. 1.000 famílias saíram às pressas de casa. Em Lajeado, das 300 famílias que tiveram que sair de casa, quase 100 ainda estão abrigadas no ginásio da cidade.
Brasil não vai mandar pesquisadores para a Antártica este ano por causa da pandemia. Inaugurada em janeiro de 2020, a estação Comandante Ferraz custou $100 milhões, mas não vai receber os cerca de 250 pesquisadores que costumam ir todos os anos durante o verão antártico de outubro a março. O Brasil registrou 770 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 72.921 óbitos. Com isso, a média móvel de novas mortes no país na última semana foi de 1.052 por dia, uma variação de 7% em relação aos óbitos registrados em 14 dias. Em casos confirmados foram 21.783 registrados no último dia, com o total de 1.887.959 de brasileiros infectados pelo novo coronavírus. Crise da Covid-19 pode ficar pior e pior e pior se países não aderirem às precauções básicas, alerta OMS. Diretor da Organização Internacional de Saúde disse que entre os 230 mil novos casos registrados no domingo, 80% eram de 10 países e 50% do Brasil e Estados Unidos. Afirmou ainda que não recebeu uma notificação formal da saída dos Estados Unidos anunciada por Donald Trump. Companhias farmacêuticas em parceria com o governo dos Estados Unidos estão a caminho de fabricar ativamente a vacina para a Covid-19 até o final do verão do hemisfério norte, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira. O governo Trump ajudou a financiar o desenvolvimento de 4 vacinas para a Covid-19 até agora através do programa Operação Velocidade de Dobra, que tem como objetivo produzir 300 milhões de doses da vacina até o final de 2021. A atriz Naya Rivera ajudou seu filho de 4 anos, José, a subir ao barco antes de desaparecer, afirmou a polícia do condado de Ventura nesta segunda-feira. Em coletivo de imprensa, o oficial da polícia disse que acreditavam que o corpo encontrado nesta segunda seja o da atriz, de acordo com a localização e suas características físicas. O lançamento histórico da primeira missão espacial árabe com destino a Marte, liderada pelos Emirados Árabes Unidos, terá que esperar mais um pouco. O lançamento da sonda, previsto para esta terça-feira, foi adiado em 2 dias devido às condições meteorológicas. A sonda chamada Amal Esperança, e que deve proporcionar uma imagem completa da dinâmica da temperatura na atmosfera do planeta vermelho, representa a próxima etapa do ambicioso programa especial dos Emirados. A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou nesta terça-feira as primeiras execuções federais em 17 anos, anulando uma decisão anterior de outro tribunal que adiava as execuções. Revogamos a ordem preliminar da Corte do Distrito e as execuções poderão acontecer como estavam previstas, afirmou a Suprema Corte, em referência às execuções de 4 condenados à morte que estavam planejadas. A execução de Daniel Lewis Lee, um supremacista branco de 47 anos, condenado por matar 3 pessoas da mesma família em 1996, estava prevista para segunda-feira na penitenciária de Terre Haute, no estado de Indiana. O Ministério da Defesa informou nesta segunda-feira que encaminhará uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A medida foi anunciada por meio de nota e foi motivada pela declaração feita no último sábado pelo ministro do Supremo, segundo o qual o Exército se associou a um genocídio durante a pandemia do novo coronavírus. O ministro Gilmar Mendes informou que não vai se manifestar sobre a nota da defesa. O governo exonerou a coordenadora geral de observação da Terra do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Lúbia Vinha. A exoneração assinada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. A observação da Terra é a área do INPE responsável, entre outras atribuições, pelo monitoramento da devastação da Amazônia por meio do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DTEA. Lúbia afirmou que é servidora concursada do INPE há 23 anos e por isso deve seguir no Instituto mesmo sem o cargo de gestão. Ela também afirmou não saber o motivo da exoneração e disse que ficou sabendo da mudança pelo Diário Oficial da União. Técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais escreveram em uma carta que existe uma estrutura paralela dentro do órgão. Segundo esses técnicos, a estrutura paralela criada incluiu a verticalização e unificação de comandos aos moldes das estruturas militares. O Ministério da Ciência e Tecnologia informou que comentará o assunto nesta terça-feira em uma entrevista coletiva na qual explicará a nova estrutura do INPE. 6h50 em Manaus. Os destaques de capa dos principais jornais do país hoje.
O Globo do Rio de Janeiro. Governo demite chefe de monitoramento da Amazônia no INPE após alertas sobre queimadas. Folha de São Paulo. Nova gasolina se torna obrigatória em agosto e deve ser mais cara. O Estado de São Paulo. O Ministério orienta que gestores de hospitais e secretários estaduais que comprem medicamentos com sobrepreço. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Toffoli liga para militares e tenta conter crise após declarações de Gilmar. Valor econômico. Itaú empresta limite de 3,7 bilhões de reais do Pronamp. Caixa atingiu 4,24 bilhões. Estado de Minas. Bolsonaro deu aval para militares irem para cima de Gilmar Mendes. Jornal do Comércio no Recife. Caixa começará a pagar a quarta parcela do auxílio, mas 40% dos cadastrados no aplicativo ainda não receberam a terceira parcela. Fortaleza, Diário do Nordeste. Rússia promete começar a distribuir vacina contra a Covid-19 no mês que vem. Porto Alegre, 0 hora. Internada com coronavírus, mulher foge 3 vezes de hospital gaúcho. As edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Produção de bicicletas volta a crescer no Polo Industrial de Manaus. Em tempo. Governo entrega 30 obras no interior. A crítica. Prefeitura obrigada a detalhar subsídios. Diário do Amazonas. Fornecedora da Seduc tem endereço em hotel. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.